Qual é o valor da expressão? Você sabe resolver esse tipo de questão aqui? Nessa expressão numérica temos vários elementos importantes, né? Temos aqui parênteses, 16 dividido por 2 elevado ao cubo, fecha parênteses, tudo isso elevado ao cubo, mais 2 elevado à quarta potência dividido por 4. É uma expressão super completa, com vários elementos aqui legais, e eu convido você a tentar resolver e deixar para mim nos comentários qual é seu palpite. Depois temos mais um desafio de tentar descobrir qual das opções aqui que corresponde ao valor dessa expressão. A gente deve começar na ordem correta, então existe uma ordem certa para poder se resolver essa questão e eu vou mostrar para vocês nesse vídeo, tá bom? Se você for novo por aqui, se inscreva no canal, não se esqueça disso, deixa aquele like para ajudar o professor e eu te convido a conhecer a minha apostila de preparação para o Enem. O link está aqui na descrição. Se você vai prestar o Enem ou conhece alguém que vai prestar o Enem, essa apostila é completa para você que vai fazer essa prova, beleza? Agora vamos resolver juntos essa questão. A primeira coisa que a gente tem que fazer, pessoal, é resolver tudo que está dentro do parênteses primeiro. E nessas operações aqui, né, temos divisão e a potenciação. A primeira que a gente deve resolver é a potenciação. Então, a gente vai resolver primeiro 2 ao cubo, tá? 2 elevado ao cubo é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Você lembra da definição de potenciação? O 2 é a base, que vai se repetir na multiplicação, e o 3 é aquela quantidade de vezes que vai se repetir. Então, por isso, 2 vezes 2 vezes 2. E se a gente fizer essa continha, isso aqui, gente, é igual a 8. Muito bem. No lugar do 2 ao cubo, vou colocar o número 8. Então, vou colocar aqui 16 dividido por 8, tudo isso elevado ao cubo, mais 2 elevado à quarta, que a gente não vai resolver por enquanto, dividido por 4. Agora, temos ainda elementos aqui para resolver dentro dos parênteses. 16 dividido por 8 é igual a 2. E a gente vai colocar, então, no lugar desses valores aqui, o número 2. Então, vai ficar 2 elevado ao cubo, mais 2 elevado à quarta potência, dividido por 4. Muito bem. Percebam que nesse ponto da questão, a gente já conseguiu eliminar os parênteses, que foi a primeira coisa que a gente focou aqui, né, para poder resolver. Depois disso, a gente tem que agora dar a ordem correta dessas operações que aparecem aqui. Temos potenciação, adição, potenciação e divisão. Dentre essas 3 operações que aparecem, tá? 2 potenciações e adição e divisão, a gente faz primeiro as potências, tá? As potências têm maior prioridade, ela tem precedência sobre todas as outras que estão aqui listadas, tá? Então, a gente vai resolver. O 2 ao cubo, você pode perceber que a gente acabou de resolver aqui em cima. 2 ao cubo é igual a 8. Então, a gente já pode, inclusive, substituir no lugar dele aqui, ó, 8. Mas o 2 à quarta é a mesma coisa. A gente vai usar a mesma definição para poder encontrar o seu valor. Só que dessa vez eu tenho 4 valores que vão se repetir número 2 na multiplicação. Então, vai ficar como? 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 4 fatores 2, é isso que significa essa potenciação. Isso aqui, se a gente fizer as contas, 2 vezes 2, 4, 8, 16. Muito bem. 16 é o valor do 2 elevado à quarta, então a gente vai substituir aqui, ó, 16 dividido por 4. Muito bem. Nesse ponto, temos divisão e adição. E aí, essa ordem que eu já falei, já é a ordem já que vai nos dizer como que resolve. Primeiro vem a divisão e depois a adição. Então, a gente vai resolver primeiro 16 dividido por 4, que é igual a 4, né? O 8 vai manter por enquanto, mais 4. 8 mais 4 é fácil, né? É igual a 12. Muito bem. 12 é o valor da nossa expressão numérica, é o valor que a gente gostaria de ter encontrado. E agora eu convido você a tentar encontrar esse 12 nessas operações que aparecem aqui. Será que a gente consegue? Eu vou mostrar para vocês cada uma delas, como que se resolve, e a gente vai encontrar aquela que é equivalente ao nosso valor 12 aqui, beleza? Vamos começar pelo 4 fatorial. O fatorial de um número é uma operação muito interessante, tá? A gente aprende ela no ensino médio, a gente, quando está vendo permutações na análise combinatória, a gente utiliza muito o fatorial, né, para o cálculo de anagramas e tudo mais. E aí, como que faz para calcular esse fatorial? A gente vai multiplicar todos os números naturais menores ou iguais a 4
até chegar no 1. Então, vai ficar assim, ó, 4 vezes 3, que é o antecessor do 4, vezes 2, que é o antecessor do 3, vezes 1, que é o antecessor do 2, e finaliza aqui, sempre para no 1, tá? No fatorial. Agora é só a gente igualar e encontrar o resultado. 4 vezes 3 é 12, 12 vezes 2, 24, 24 vezes 1 é 24. Então, o valor de 4 fatorial é igual a 24. Seria o mesmo que calcular a permutação de 4 elementos, tá bom? Sem repetição. Então, 24 é o nosso valor, mas não é a nossa resposta. Então, a gente pode eliminar essa primeira opção, beleza? A segunda opção, novamente, temos aqui uma potenciação. É bom que a gente revisa mais uma vez. 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. De novo, lembrando, são 4 fatores 2, porque o 2 é a base e o 4 é o expoente. Se a gente multiplicar, já está feito aqui em cima, né? É igual a 16. Mais uma opção que a gente pode eliminar, tendo em vista que não é o nosso valor, beleza? A próxima é uma operação interessante. Parece muito com a primeira, só que não é igual, tá? A gente tem aqui um duplo fatorial. O duplo fatorial tem a sua definição própria. A gente vai ter que decifrar isso agora, eu vou mostrar para vocês. E ela funciona da seguinte maneira. O número que vai se multiplicar, né, os números, não devem ser os naturais, e sim aqueles mesmos números que têm a mesma paridade que o número que está sendo aplicado. Em outras palavras, como o 7 ele é um número ímpar, ele vai multiplicar todos os ímpares menores do que ele, porque essa é a paridade dele, né? Ele ser ímpar é a sua paridade. Então, a gente vai multiplicar 7, o 7 entra na multiplicação, multiplicado pelo número ímpar que vem antes dele, que é o 5, multiplicado pelo ímpar que vem antes do 5, que é o 3, multiplicado pelo ímpar positivo que vem antes do 3, que é 1. Se a gente fizer essa conta, 7 vezes 5 é 35, 35 vezes 3 é igual a 105. 105 é o valor do 7 duplo fatorial. Passou bem longe aqui da nossa resposta, né? Mas é uma oportunidade de a gente aprender um pouquinho sobre essas operações novas, tá? Agora a gente tem aqui uma raiz cúbica. E como que a gente calcula uma raiz cúbica? Gente, vou ensinar vocês uma maneira prática para poder resolver qualquer tipo de raiz. A gente vai fatorar o número 1728. Então, vamos pegar 1728 e vamos fazer uma fatoração. O que é uma fatoração? A gente vai dividindo o número em fatores primos até chegar no número 1, né? Depois a gente dissolver todo esse número aqui. O primeiro primo que a gente escolhe aqui é o número 2, porque o número aqui é um número par e o 2 é o único primo que é par. Então é muito bom a gente escolher o 2, que é o menor deles, né? 1728 dividido por 2, vamos pensar o seguinte. Se fosse 1.600, dava 800, né? 800, e aí divide 128, fica 64. Então, fica 864. Olha lá, cálculo mental para fazer essa divisão aqui, hein? Mas se você tem a dificuldade de fazer esse tipo de conta, você pode montar a continha aí, não tem problema nenhum, tá? Não é vergonha, não. Divide por 2 de novo, porque ele continua sendo um número par. 864 aqui vai ficar fácil, hein? 432. Continua par, vai por 2 de novo. 216. Vai por 2 de novo. Aqui vai ficar 108. Novamente por 2, 54. Outra vez por 2, 27. E agora já não dá mais para ir por 2. A gente vai pelo próximo primo que consegue dividir o 27, que no caso é o número 3. 27 por 3 é 9. 9 dá por 3 de novo, dá 3. E 3 por 3 dá 1. Chegamos aqui no final. E agora a parte interessante, tá? Como o nosso índice aqui é uma raiz cúbica, a gente vai agrupar aqui, ó. 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo. 2 vezes 2 vezes 2, 2 ao cubo. E 3 vezes 3 vezes 3, 3 ao cubo. Perceba que eu agrupei todos eles com potência 3, por causa do índice 3, porque vai cortar na hora que eu substituir aqui. Tendo essa equivalência, a gente pode substituir raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2 ao cubo. Perceba que eu posso separar essas raízes, porque é multiplicação, tá? Vezes raiz cúbica de 3 ao cubo. A melhor parte é agora.
raiz cúbica corta com cubo e assim por diante. O que sobra nessa nossa resolução? O número 2, que está aqui na base, vezes 2, que está aqui na base, vezes 3, que está aqui na base. 2 vezes 2 vezes 3 é igual a 12, que era aquela resposta desejada, né? Então, encontramos a opção correta. Se era 12 igual à nossa expressão numérica, opção correta, então, letra D. Se você marcou essa, parabéns, você acertou a questão. Qual é o valor da expressão? Temos aqui, gente, 6 ao quadrado vezes 2 menos 9 menos 1, fecha parênteses, tudo isso ao quadrado. Você sabe resolver essa questão? Deixe para mim nos comentários e venha comigo acompanhar a resolução completa, tirando todas as dúvidas de vocês, tá bom? Se você for novo, se inscreva no canal, deixe aquele like para fortalecer e confira no link da descrição, temos uma apostila aí de matemática para você que vai fazer o Enem ou conhece alguém que vai fazer, dê uma olhadinha lá para você baixar essa apostila. Agora vamos resolver juntos essa questão. Temos que perceber, pessoal, que temos vários elementos aqui, né? E cada um deles tem a sua prioridade dentro dessa expressão numérica. E a primeira coisa que a gente deve notar é que aqui a gente tem parênteses. Os parênteses são as primeiras coisas que a gente resolve dentro de uma expressão numérica quando não tiver colchetes e tudo mais, né? A gente faz primeiro os parênteses. A gente vai começar aqui fazendo, então, esse 9 menos 1, que são todas as operações, no caso, é a operação que está dentro dos parênteses. E perceba uma coisa também, a gente vai ter que manter aqui a operação que está sendo feita fora do parênteses, para a gente poder aplicar ela depois nesse valor que vai dar o resultado dessa operação, beleza? Todo o restante, por enquanto, eu vou manter, tá? Vai ficar aqui 6 ao quadrado vezes 2 menos. Agora a gente já resolve, 9 menos 1 não tem segredo, né? É igual a 8. E o 8, como eu disse, acabei de falar para vocês, né? Tem que manter o quadrado aqui. Muito bem, então temos essa expressão aqui agora, nesse momento. Dentre essas operações, percebam que não temos mais parênteses, a gente tem que resolver primeiro as potências, tá? E quais são as potências? Estamos aqui o 6 ao quadrado e o 8 ao quadrado. Para a gente relembrar como que funciona uma potência, eu vou resolver aqui com vocês cada uma delas, tá? 6 ao quadrado e o 8 ao quadrado. A definição de potenciação funciona da seguinte forma. O número que está embaixo, ele é chamado de base e ele vai se repetir em uma multiplicação por ele mesmo, né, a quantidade de vezes que está no expoente. Em outras palavras, 6 ao quadrado é igual a 6 multiplicado por 6. O 6, que é a base, se repetiu duas vezes dentro da operação. Então, isso aqui é igual a 36. Só fazer a continha, né? 6 vezes 6, 36. A mesma coisa acontece quando eu mudo a base. Só que agora, em vez de multiplicar 6, eu vou multiplicar 8, que é a minha base. 8 vezes 8. E se a gente lembrar novamente da tabuada, isso aqui é igual a 64. Então, já conseguimos resolver as duas potências. Eu vou substituir no lugar delas esses valores, tá? No lugar do 6 ao quadrado, eu vou pôr 36 vezes 2 e todo o restante eu vou manter, tá? Menos 8 ao quadrado, que é igual a 64. Então, vou colocar aqui também. Excelente. Agora, chegamos em um ponto que muita gente se confunde, tá? Não se precipite aqui para a gente não errar. Entre multiplicação e subtração, a gente deve resolver primeiro a multiplicação. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é esse 36 vezes 2. E 36 vezes 2 é 36 mais 36, né? Que é igual a 72. 72 menos 64. Muito bem. 72 menos 64 é só fazer a continha. Isso aqui vai ser igual a 8. Olha que legal. 8 é o resultado da nossa expressão numérica. Então, já posso até grifar de vermelho aqui pra gente. É o valor que a gente gostaria de encontrar. 8 é o valor dessa expressão. E aí, eu convido você a tentar descobrir qual dessas operações aqui que representa esse 8, para a gente marcar uma opção de resposta aqui, né? 5 ao quadrado, 5 fatorial, tetração de base 2 e expoente 3 ou potenciação de base 2 e expoente 3. Eu pergunto para você se você sabe, deixe para mim então nos comentários qual dessas opções, qual dessas alternativas representa para a gente esse número 8. Eu vou resolver todas com vocês, começando da letra A, que é essa primeira aqui, ó. 5 ao quadrado. A gente acabou de aprender, ou revisar, né, no caso,
a expressão que tem uma potenciação. Então, a gente vai aplicar novamente aqui, só que nesse caso, a gente tem a base igual a 5, tá? Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui de cima. Eu vou pegar o 5 e vou multiplicar por ele mesmo, 5 vezes 5. Se eu fizer 5 vezes 5, tabuada novamente, fervendo aqui nessa questão, 25. Excelente, gente. Descobrimos o valor do 5 ao quadrado, mas também descobrimos que ela não é uma resposta boa, porque ela não é 8, então a gente já elimina a letra A, beleza? 5 fatorial, já agora muda um pouquinho o esquema, né? Sai um pouquinho daquilo que a gente está acostumado desde o início. O fatorial é uma operação diferente dessas outras que apareceram aqui. Ele vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou multiplicar o valor aqui, né, no caso o 5, por todos os números naturais que são menores ou iguais a 5. Então, em outras palavras, eu vou pegar o 5, vou multiplicar pelo 4, depois vou multiplicar por 3, por 2 depois e por 1. Percebo que eu só fui subtraindo 1 e multiplicando. Essa aqui é a definição do fatorial. E sempre, gente, para no número 1, tá? Não faz sentido chegar no 0, senão vai ficar tudo 0, e aí não dá nada, né? Então, para sempre no número 1. Se a gente fizer essas continhas, olha lá, de cabeça. 5 vezes 4, tabuada, né? 20. 20 vezes 3 é 60. 60 vezes 2, 120. Então, foi facinho fazer de cabeça aqui, né? 120 vezes 1 é a mais fácil ainda, né? Então, o resultado de 5 fatorial é igual a 120. Interessante, legal, mas não é a opção que a gente queria, né? Não é 8, passou longe, na verdade, né? 120 é muito maior do que 8. Muito bem. Agora a coisa vai ficar interessante, tá? Essa operação aqui, que se confunde muito com essa daqui, inclusive eles têm mesma base, mesmo expoente, só que a opção letra C não é uma potenciação, ela é uma tetração. A tetração de base 2 e expoente 3, ao invés de fazer a multiplicação repetida, como a gente acabou de aprender aqui, a gente vai elevar esse número a ele mesmo, a quantidade de vezes que está no expoente. Então, eu vou criar uma torre de potências com esse número 2 de um nível 3, ou seja, eu vou ter 3 andares na minha torre, vamos dizer assim, né? Então, eu vou ter 3 valores números 2 representados nessa potenciação. Mais fácil escrever. Agora eu vou escrever para vocês. Ó. O 2, então, ele vai ficar na base, vai ficar também no primeiro expoente e vai ficar também no segundo expoente. Em outras palavras, eu tenho uma potência de potência com o número 2. E olha para você ver, o número 3, ele representa exatamente isso aqui, ó. 1, 2, 3. São 3 valores 2. E o 2, é claro, é a base, aquilo que se repete, certo? Aqui é potência de potência, a gente resolve primeiro isso aqui, né? 2 ao quadrado, que é 4. Então, vai ficar 2 elevado à quarta potência. Aí você deve pensar, opa, 2 vezes 4 é 8. Mas você deve tomar cuidado. 2 elevado à quarta potência não é 2 vezes 4. É igual a 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Assim como a gente aprendeu aqui em cima. São 4 fatores 2. Então, eu pego o 2 e multiplico por ele mesmo 4 vezes. Isso aqui, gente, é igual a 16. É o dobro da nossa resposta, mas não é aquilo que a gente queria. Mas é uma coisa interessante, né? Você já conhecia a operação de tetração? Deixe para mim nos comentários para eu saber. E por último, potenciação 2 elevado ao cubo. É diferente de todas as outras que a gente viu, então vamos resolver essa daqui. 2 ao cubo vai ser igual a 2 vezes 2 vezes 2. Percebo que, novamente, o 3 representa essa quantidade de repetições e o 2 é o número que se repete. Se eu fizer as continhas, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, chegamos aqui no lugar aonde a gente desejava, né? Opção correta de resposta, letra D. Se você acertou, deixe para mim nos comentários. Lembrando a você que se você ainda não curtiu o vídeo, deixa aquele like para fortalecer e confira também a apostila que está no link da descrição para você, que caso interesse, né, adquirir essa apostila para revisar tudo que você precisa para o Enem. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal. Hoje trago vocês aqui uma questão muito interessante, uma expressão numérica envolvendo alguns elementos importantíssimos da matemática. Dentro das operações, né, temos esse elemento aqui diferente,
né, o 3 fatorial, e eu vou ensinar para vocês como que se resolve essa expressão numérica. Mas claro, se você já souber, né, já estiver um passo à frente, deixe nos comentários aí qual o seu palpite sobre qual alternativa é a correta, 20, 17, 12 ou 11. Se você conseguir também, deixa aí nos comentários. E se você puder curtir esse vídeo, eu agradeço bastante, tá? Vamos tentar chegar aos 50 likes. Estamos aí quase em todos os vídeos conseguindo chegar nessa meta, conto com vocês. Se você for novo, também não deixe de se inscrever no canal para você receber os conteúdos diários aqui de matemática básica, tá bom? Vamos resolver juntos essa questão. É o seguinte, gente, antes de mais nada, vamos decifrar o que significa esse 3 aqui com uma exclamação. Ele é chamado de 3 fatorial. Esse símbolo, essa exclamação é chamado de fatorial. E o que significa esse fatorial? Vou explicar para vocês aqui no cantinho e depois a gente resolve as contas por aqui, tá bom? Por exemplo, gente, o que é o fatorial? O fatorial, você vai pegar o número que está sendo aplicado e vai multiplicar pelos seus antecessores até chegar no 1, certo? Por exemplo, vamos pegar um número maior aqui, o 5 fatorial. O 5 fatorial, gente, ele é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Eu pego o número e vou multiplicando pelos antecessores até chegar no 1. Outro, por exemplo, o 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes o antecessor dele, que é o 3, vezes o antecessor, que é o 2, vezes o antecessor, que é o 1, e sempre para no 1, tá bom, gente? Agora, o que a gente quer, né? O 3 fatorial. 3 fatorial, aplicando essa mesma ideia, eu vou ter o seguinte. Ele é 3 vezes 2 vezes 1. Multiplica pelos antecessores até chegar no 1. Vamos ver mais 2? O 2 fatorial, que é o facinho, né? 2 vezes 1. E o mais fácil de todos, o 1 fatorial, que é o próprio 1, porque não tem nenhum antecessor diferente de 1 antes dele, né? Então, 1 fatorial é 1 e assim por diante. Se você quiser fazer de números maiores, funciona também. E esse conteúdo é muito útil, né? Na parte de análise combinatória que você vai usar, e principalmente no ensino médio. Então, a gente já está tendo uma pequena ideia do que significa esse símbolo de fatorial. Sabendo disso, gente, a gente vai decifrar aqui quanto que vale, então, esse 3 fatorial. O 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 dá 6, 6 vezes 1 dá 6. Ou seja, no lugar desse 3 fatorial, eu vou colocar o 6, beleza? Ficou um pouquinho cortado aqui, mas na hora de substituir na conta, a gente vai colocar o 6 no lugar do 3 fatorial. Então, o restante da conta eu vou manter aqui, ó. 16 mais 14 dividido por 2 menos 6, que é o 3 fatorial, a gente acabou de ver, certo? Tendo essa nova expressão numérica, a gente vai ter que decidir agora qual que é a operação que eu resolvo primeiro. Temos aqui adição, divisão e subtração. O que eu resolvo primeiro? Para saber disso, eu vou lembrar para vocês rapidinho aqui, tá? Sobre o PENDAS, que é um conjunto de letra que nos ajuda a saber a ordem correta das operações. Começando do P, que são os parênteses, tá? Vou escrever aqui o P de parênteses. O E são os expoentes, tá? Potências e raízes. Que nesse caso aqui, essas duas a gente não tem nessa expressão. Depois, multiplicação e divisão. O M é multiplicação e o D é a divisão. Divisão. Lembrando, gente, que essas duas estão na mesma prioridade. Então, eu resolvo da esquerda para a direita, tá? E as duas últimas, A de adição e S de subtração. Novamente, as duas estão na mesma prioridade, eu faço da esquerda para a direita. Conhecendo tudo isso, gente, agora não tem mais nada. Em questão de segundos, a gente resolve essa expressão. E como que vai ficar? Então, dentre essas operações, a primeira que eu vou resolver, segundo o PENDAS, é a divisão. 14 dividido por 2. Então, vai ficar 16, que eu vou manter ele paradinho ali, mais 14 dividido por 2, gente, é 7. Menos o 6, que vai ficar paradinho ali. Executamos essa operação de divisão. Agora ficou adição e subtração, que é muito fácil, né, gente? Adição e subtração estão na mesma prioridade. Vou fazer da esquerda para a direita. 16 mais 7 é quanto? Ó, 16 mais 4 é 20, vai dar 23. 23 menos o 6. 23 menos 6, então, gente, a gente vai ter exatamente a nossa resposta, que é o 17. E olha lá, temos a alternativa
Letra B. Então, a alternativa B é a nossa resposta, 17. Se você encontrou essa, deixe nos comentários aí dizendo que você acertou. Se você não encontrou, pergunto a você. Você conseguiu entender a explicação? Deixe nos comentários também se você gostou desse vídeo. Um grande abraço a todos vocês e eu te vejo na próxima. Até o próximo vídeo. Olha que legal essa expressão numérica que eu trago para vocês, gente. 10 mais 10 vezes 10 vezes 0. Muita gente vai olhar aqui que tem uma multiplicação por zero, já vai marcar a alternativa letra B e vai acabar errando. Por quê, gente? Existe aqui, nessa expressão numérica, a adição, a multiplicação e outra multiplicação. Temos que tomar cuidado porque existe uma ordem, né? Uma prioridade entre essas operações e eu vou explicar para vocês como que faz detalhadamente. Muito bem, dentre adição e multiplicação, a gente vai fazer primeiro as multiplicações, mas agora eu tenho duas. Como que eu faço? Qual ordem que eu sigo? Sempre, pessoal, da esquerda para a direita, na ordem em que elas aparecem, tá bom? Então, o 10 mais aqui, né, essa adição, vai ficar para depois, vai ficar aqui 10... Mas eu posso até repetir, né? Na verdade, eu devo repetir essa adição. E agora eu vou operar, né? Primeiro, 10 vezes 10. Vamos colocar aqui 10 vezes 10 vai ser a primeira operação que eu vou fazer. E 10 vezes 10, gente, é fácil, né? É 100. É só colocar um zero a mais ali no 10. E a multiplicação por zero vai continuar aqui. Agora é a coisa interessante. Por quê? Multiplicar por zero, que é a próxima operação que eu devo fazer, é fácil, porque todo número vezes zero é zero. Então, isso aqui, ó, vai sumir, né? 100 vezes zero é zero. E sobrou o quê? Sobrou esse 10 aqui, bonitinho, pra gente, e ele é o único resultado, né? 10 mais 0 é igual a 10. E a nossa resposta, então, ó, letra A, se você falou 10, você acertou essa questão. Lembrando a todos vocês, né? Qual é a ordem de prioridade dessas operações? Temos o nosso famoso PENDAS. Vou lembrar vocês desse anagrama aqui, né? Que ele é importante para nos guiar na hora de resolver. O primeiro, o P, ele vai estar representando aqui os parênteses, tá? Parênteses, colchetes, chaves, todos esses que aparecem nas nossas expressões. O E, ele vai estar representando as exponenciais. Por exemplo, se eu tenho aqui 2 ao quadrado, né, as potências, as raízes também vão estar representadas em segundo lugar. Em terceiro, vai estar junto M e D. O que é M e D? M e D é multiplicação e divisão. Então, elas vão estar juntinhas na terceira prioridade na ordem em que elas aparecem. Então, multiplicação e divisão. E por último, a última coisa que a gente faz nas expressões numéricas é adição e subtração. A e S de adição e subtração. Então, isso aqui é adição e subtração. Respeitou essas regras, gente, você nunca mais vai errar expressões numéricas. Eu espero que eu tenha ajudado a todos vocês e te vejo na próxima.